É o que, Tainá? Estou prestando atenção na aula, sim, professora. E feliz aniversário. Muito obrigada. Gente, vai colocando aí o nome de vocês no chat, porque já acelera o nosso processo. Deixa eu configurar aqui outra coisa. Muito bom. Giovana Barbosa. Eu recebi seu e-mail e respondi lá, viu, Giovana Barbosa? As atividades. Professora, skills. E não viu que ainda tem mais. Tem mais ainda. Bem muito mais, professora. Tem tanto. Mas vai dar para recuperar, ainda está no começo. Vai. Eu tô copiando tudo direito. Daqui a uns 5 minutos a gente começa a aula para valer, tá? Deixa eu abrir também aqui o arquivo. Pronto. A gente tem 2 aulas hoje, viu? Por mim, a gente teria aula o dia todinho, mas tem as outras turmas, né? Tem que dar aula às outras turmas também. E... Minha vista está ficando um pouquinho cansada já. Eita, gente, querida do meu coração, vamos embora começar a nossa aula. Depois, quem for chegando aí, pega no meio do caminho, ou então vai acompanhando lá no YouTube depois. A diferença é a questão da marcação da presença e a participação, né? Assim, uma participação mais direta, mais direcionada. Mas vamos lá. Deixa eu só tirar esse negócio daqui e colocar o... para não correr o risco de cair a bateria. Só um momentinho. Se alguém quiser, durante a explicação da aula hoje, fazer alguma anotação para tirar dúvidas, pode ficar à vontade, viu? Mas copiar para valer, vocês copiam lá do YouTube. Deixa eu ver aqui uma coisa, se a gente vai encerrar hoje. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que não dá para a gente encerrar hoje, não. Ainda tem uns 20 slides para copiar. Só isso. Só isso, Giovana. Só isso. Agora a culpa é tua. Quem mandou tu faltar esse tempo todinho?
A turma agora vai pagar por tua culpa, viu? Qualquer coisa aí é com você. O pessoal vai cobrar de você. Eu vou compartilhar a minha tela e eu preciso que vocês continuem prestando bastante atenção e tirem dúvidas. Preciso que vocês tirem muitas dúvidas. Ô, professora, quando é que vão mandar aquelas provas lá que estão dizendo que vai ser do ano passado? 5 provas. Estava previsto para ser no dia 8. Aí o governo foi e prorrogou, aí seria no dia 15. Ele prorrogou de novo. Ao que me chegou a informação, assim, que eu vi alguém lá da gerência, lá da GRE, postar num status de rede social, o que eu vi seria no dia 22 agora, na próxima segunda. Ok. Agora, aguarde aí o que a direção da escola estiver orientando, aí vocês fiquem atentos. Não vai ser difícil, não. Vai ser a prova vai ser num formulário, parecido com esses que a gente coloca para vocês responderem, e vai ter também impressa para quem está indo para a escola, né, presencial. Aí vai ter um período para vocês realizarem essa prova. Não precisa ser no mesmo dia, não, entendeu? Agora, precisa fazer dentro do prazo. Parece que vai ser até o dia 7 de abril. Se for no dia 22 de março, aí vai de 22 de março até 7 de abril. Como se... tem mais ou menos... A prova tem mais ou menos... Se eu não me engano, sem exagero, tem cerca de 90 a 120 perguntas. Certo? Mas é tudo de marcar X. Por isso que tem esse prazo, de 22 de março a 7 de abril. Cada prova tem isso, professora? Não, cada prova é um conjunto, né? Um conjunto de provas com habilidades na área. Por exemplo, a gente chama de linguagem, matemática e suas tecnologias. A área de matemática tem 45 questões. É tipo uma prova só e cada parte é uma matéria, né? Exatamente. Isso aí. Aí eu não sei se são 120 questões, não sei. Eu mas não é menos de 100. Não é menos de 100, é mais. Do ano passado, é? Oi? Do ano passado? Repete, Vinícius. É o assunto do ano passado, as provas que vão dar? Exatamente. Vai envolver assuntos tanto do ano passado, 2020, quanto 2019, 2018. Tudo que vocês tiverem de conhecimento vai envolver. Não é só de uma série, entendeu? É o que vocês tiverem de conhecimento. É uma sondagem, é uma avaliação diagnóstica. Lembra que eu coloquei logo no início, quem participou das primeiras aulas, eu coloquei uma sondagem de conhecimento. Lembram disso? Aí eu coloquei todo o conteúdo do 8º ano. Mas se eu quisesse, eu poderia ter colocado assunto do 7º ano, do 6º ano, para sondar o conhecimento de vocês. Então, essa prova vai ser uma avaliação diagnóstica. Vocês não precisam se preocupar, assim, em tirar 10 ou tirar 0, não. O que precisa se preocupar é participar, porque o governo precisa confirmar, constatar de que realmente vocês estão presentes nas aulas, tanto online quanto presencial, quem já está indo para o presencial. Inclusive, o retorno do ensino fundamental ainda, a gente não tem nenhuma informação se vai alterar a data, né? A gente vai ficar de olho aí nos repórteres. Nem na escola a diretora também, está todo mundo sem saber como é que vai ser. A gente fica de olho aí na reportagem para ver como é que vai ficar a situação. Tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Isso mesmo, Adriana, seria hoje. Mas nem a diretora programou horário, porque não tem nada definido, nada certo. Então, fica esperando, né? A gente previa, então, se não... Previa para até o dia 17, porque estamos na... Espera que vai retornar aqui a apresentação do slide, tá? Estamos nas restrições.
que foi isso que aconteceu, meu pai? Pronto. Gente, dá para ver aí essa telinha linda? Dá. Dá, né? Nós vamos dar continuidade ao assunto de potenciação, certo? Nas aulas anteriores, a gente já fez o exercício de alguns casos. Deixa eu só retomar aqui. Eu não vou explicar tudo de novo, não, viu? Só vou dizer, só vou repassar o que foi que aconteceu. Calma, que está voltando. Era o aviso que não precisa copiar agora, né? Mas tem que copiar, porque ao final desse conteúdo, da exposição desse conteúdo, vocês vão precisar me enviar, vão ter que me enviar. Então, quem não estiver copiando no dia, por exemplo, quando eu solicitar, vai sofrer bastante, porque esse assunto, ele se tornou extenso, ele se tornou longo. Aí vai ter que acompanhar as aulas por aulas para copiar isso aí. Então, é melhor, eu sugiro que vá copiando no dia, certo? Ali, depois que terminar de jantar, em vez de jogar videogame, ou de brincar de boneca, brincar de carrinho, aí vai copiar, depois brinca. Certo? Pronto, aí a gente começou o assunto de potenciação, né? Expliquei nas aulas anteriores o formato, a estrutura de uma potenciação, como essa que vocês podem visualizar aí. E tem um exemplo, né, de 5 elevado à quarta potência, que é igual a 625. Né? Esse 5 elevado a 4, no total, é a potência, também o resultado é a potência. E o expoente, que é o número que fica aqui em cima, e a base, que é o número que fica embaixo. Eu expliquei como era que isso funcionava, né? Por que no exemplo de 5 elevado à quarta potência de 625, porque a quarta potência falava quantas vezes a gente precisa repetir a base. No nosso exemplo aqui agora, a gente tem 6 elevado à quarta potência. E aí, essa quarta potência indica quantas vezes eu vou repetir esse 6 em forma de multiplicação. Viu que eu repeti 4 vezes e deu 1.296. Vou adiantando aqui. Aí tem uma definição geral, né, sobre o que é uma potência, e a lei de formação é de A elevado a N, que é igual, aí quantas vezes esse N estiver indicando a base, eu vou repetir em forma de multiplicação, e eu chamo isso de N fatores iguais, certo? E teve um lembrete, para não confundir multiplicação com potenciação. Teve gente que confundiu, né? Teve gente que, se foi dessa turma, não precisa se pronunciar, mas houve gente que se confundiu quando eu pedia, por exemplo, 2 ao cubo, aí colocou 2 mais 2 mais 2, que deu 6. Só que, na verdade, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Certo? Entenda que 3 vezes 2 é 6. E eu não estou pedindo 3 vezes 2, nem 2 vezes 3. Estou pedindo 2 elevado a 3. Aí falei um bocado sobre isso. Apresentei alguns casos envolvendo a potenciação, que foi a ideia de qualquer número. Quando a base é um número elevado a um expoente igual a 1, o resultado vai ser o próprio número. Então, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. A outra explicação, outro caso foi qualquer que seja o número, qualquer base elevado a 0, o resultado vai ser sempre 1. Né? Quando ele diz cuja base é um número não nulo, ou seja, é um número diferente de 0, como o exemplo é 62, é elevado a 0. Quer falar, Tainá? Ô, professora, o celular de Caio tá a fim de pifar, aí ele não tá para ele vir para aula não, viu? Não entendi, celular de Caio tá lá? O celular de Caio tá a fim de pifar, aí ele pediu para avisar. Certo. Diga a ele que não deixa o celular pifar, não, tá? Assim de pifar, Tá bom. Depois pede para ele mandar uma mensagem para mim ainda nessa hora, lá no meu WhatsApp, para que
eu entendo que ele está pelo menos tentando participar, certo? Para ele dizer, professora, é o meu celular que está querendo pifar. Pelo menos isso. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Então, aí, qualquer base elevada a zero vai ser 1. Eu vou passando aqui, o outro caso foi da base fracionária, certo? Quando a base é uma fração, no exemplo temos 2/3, 2 sobre 3, elevado a 2, 2/3 ao quadrado. Ele diz que tanto o numerador, que é 2, quanto o denominador, que é 3, vão ser elevados ao mesmo expoente, que nesse caso aqui é 2. Então, eu tenho 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. E depois é só fazer a multiplicação de frações, né? Se quisesse fazer direto, já faria direto, eu aceito a resposta. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado, desculpa, é 9. Se quiser fazer direto, já, eu entendo que vocês já dominaram o assunto, tá bom? Eu tenho aqui potências com base negativa, foi um outro caso, né? Quando a base é negativa, então, aqui foi a ideia, ó. Potência com base negativa, o resultado de uma potência com base negativa pode ser um número positivo ou um número negativo. Aí teve os casos aqui, ó. Em uma potência cuja base é um número negativo, olha a base aqui, é menos 1,3 elevado a 2. A base é negativa. Quando a base é negativa, o expoente é par, no caso aqui é 2, então o resultado é positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. O contrário é, quando a base é negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Certo? A base é negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Uma outra situação que a gente viu foi potências com expoente negativo. A explicação detalhada disso aí está nas aulas anteriores, lá no YouTube, que eu deixei disponível para vocês. Estou passando aqui bem rápido, só para clarear mais as ideias, tá bom? Aqui as potências com expoente negativo. Potências com expoente negativo. No caso anterior, a gente viu a base negativa, agora a gente vê o expoente negativo. Quando o expoente é negativo, certo? Aqui está a base que é 6. Aí você observa que o expoente, nesse caso, é menos 4. Olha o que aconteceu. Era o 6 comum, aqui bem tranquilo, agora ele se transformou no denominador de uma fração elevada ao expoente, só que agora, em vez de ser negativo, ele é positivo. E sobre o 6 elevado a 4, a gente ficou com o numerador 1, certo? É uma regrinha. Quando a gente terminar o conteúdo aqui, aí eu passo detalhe assim para justificar para vocês por que isso acontece, tá? Mas agora não vem ao caso, senão vai confundir ainda mais. Mas eu passo para vocês a situação aí, tá bom? Então, quando o expoente é negativo, a gente vai colocar o número 1, quando a base está assim, simples. Coloca o número 1 e sobre a base, agora elevado ao expoente positivo. Porém, quando a base é negativa, o expoente é negativo, o resultado vai ser, nesse caso, o expoente é negativo, e nesse caso foi par. A gente já viu uma explicação sobre isso. Mas vamos olhar o detalhe da base negativa. Essa base é negativa, o mesmo artifício que eu usei para o 6, eu vou usar para o 7. O 7 fica embaixo e o 1 em cima. E eu coloco o sinal de menos, que ele é negativo. Só que o 2, que era negativo aqui, do expoente, certo? O 2, que era negativo do expoente, ele vai passar a ser positivo. O 2 fica positivo. E agora ficou menos 1 sobre 7 elevado ao quadrado. Agora é positivo. E aí ficou, é só a gente elevar 1 ao quadrado, que vai dar 1, e 7 ao quadrado, que vai dar 49. Certo? E aí teve outro caso também, 1 sobre 9. Aqui vai ocorrer, é o inverso, né? O que estava em cima fica embaixo. O 1 estava em cima,
ficou embaixo. O 9 estava embaixo, ficou em cima. E o 2, que era negativo, ficou positivo. Certo? E depois é só desenvolver o cálculo. Aqui acontece a mesma coisa. O que estava em cima ficou embaixo, o inverso. O expoente era negativo, ficou positivo, e depois desenvolve o cálculo. Foi isso que foi visto na aula passada. Nas aulas passadas, no caso. Aí teve os exercícios que a gente já realizou, né? Quem estava nas outras aulas teve a oportunidade de participação em tempo real, onde que eu pedia para solicitei que respondesse e, ao mesmo tempo, naquela mesma hora, enviasse para mim, para o meu e-mail, para poder conferir. A gente corrigiu conjunto, né, em conjunto. Quem não fez esses exercícios, tem a gentileza de realizar, viu? Quando for fazer copiar o conteúdo todo, responda o exercício. Tá tudo bem tranquilo, você já pegaram tudo de mão beijada. Em consequência disso, porque vai ser o retardatário, aí a pontuação vai ficar baixa, só que é bom fazer porque acumula, né? Então, não perde a oportunidade. E aí a gente tem agora as propriedades das potências, certo? A gente vai entender como é que funciona cada caso de potenciação. Preste atenção que agora a ideia é nova, e aí vocês podem levantar a mão e perguntar, se tiver curiosidade, uma contribuição, fica à vontade, esse é o nosso tempo, tá bom? A primeira propriedade, a propriedade das potências, a primeira propriedade diz o seguinte: uma multiplicação de potências de mesma base pode ser escrita como uma única potência. Aí eu tenho os exemplos. O que ele quis dizer? Quando a base é igual... Quando a base é igual, tá vendo que tem o 4 elevado a 2 aqui, vezes 4 elevado a 3, vezes 4. Se vocês observarem esse 4 aqui sozinho, embora não visualizemos, mas ele tem... Cadê aqui? Meu mouse sumiu. Mas ele tem nele o expoente 1. O 1, ele é facultativo em relação à potenciação. Certo? Ele é facultativo. Porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Lembra do caso da potência? Qualquer que seja a base, elevado a 1 vai ser a própria base. Por isso que ele aparece aqui... Por isso que ele aparece aqui sem nenhum número, mas tem, que é o número 1, tá bom? Então, vamos lá. Nessa propriedade diz que uma multiplicação de potências de mesma base pode ser escrita como uma única potência. Aqui eu não estou nem pedindo para calcular, eu estou pedindo apenas para reduzir a uma única base. Eu tenho 4 elevado a 2 vezes 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 1. O 1 não aparece porque é facultativo. Isso aqui vai ser igual. Eu repito a base e somo os expoentes. Certo? Calma aí que a minha tela sumiu um pouquinho, eu vou abrir de novo. Isso aqui, quando dá, queda de conexão de internet, eu vou retomar a apresentação, tá? Isso acontece nos melhores casos e descasos. Calma aí. Deixa eu retomar, reconectar aqui que eu... Pronto, tá aí. Então, multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. O primeiro expoente foi 2, está aqui. Mais 3, mais 1, que é desse expoente aqui. Repito a base, que é 4, somei os expoentes, 2 mais 3 dá 5, mais 1 dá 6. Então, ficou 4 elevado à sexta potência. Só isso. Eu não estou pedindo nem para desenvolver, para saber quanto é 4 elevado a 6. Eu só estou pedindo para reduzir, para escrever em uma única potência. Tem um outro caso aqui, que é o de menos 8, no caso não, exemplo, que é de menos 8 elevado ao cubo, vezes menos 8 elevado a 2. A base é a mesma, que é menos 8,
certo? Então, eu repito a base menos 8 e somo os expoentes, porque eu estou na operação da multiplicação entre potências de mesma base. Então, somos expoentes, 3 mais 2. Ficou menos 8 elevado à quinta potência. Apenas isso. No exercício, eu posso solicitar, reduza a uma única potência. Quando eu disser reduzir a uma única potência, dependendo da operação em vigor, né, vigente, aí você vai utilizar ou o caso da soma ou o caso da subtração. A gente vai chegar nessa ideia aí. Tem um outro caso aqui, que é 5 elevado a menos 2, vezes 5 elevado a 6. Ok? Eu não estou pedindo para calcular e saber o resultado da potenciação. Estou pedindo para reduzir a uma única potência. E nesse exemplo, eu repito a base, que é 5, e somo os expoentes. Só que o primeiro expoente é menos, é um número negativo, menos 2. E eu coloco menos 2. Mais 5. Ficou menos 2 mais 5. Repito a base, que é 5. Como os sinais aqui são diferentes, aqui eu não vou fazer a ideia de mais por menos. Não vou fazer isso. Aqui eu vou olhar o seguinte. Sinais diferentes, eu faço a conta de menos e repito o sinal do maior número. Quem foi aluno meu do 7º ano, no 7º ano, lembra que eu peguei muito no pé de vocês. Sinais diferentes, faço a conta de menos e repito o sinal do maior número. Nesse caso, o maior número é 6. Eu faço a conta de menos, 6 menos 2, que dá 4, e o sinal dele é mais. Então, não precisa colocar o mais, ele é facultativo, né? Então, não precisa colocar. Ficou 5 elevado a 4. Vem exercícios para vocês com essa situação, tá? Então, preste atenção. Quando ideia de somar e de subtrair, eu não vou fazer mais por menos, eu vou fazer sinais diferentes. Sinais diferentes, eu faço a conta de menos e dou o sinal do maior número. Quando os sinais são iguais, eu faço a conta de mais e repito o sinal. Simplesmente isso. Alguma dúvida sobre isso que eu falei? Adriana, Não, professora. Não. A resposta de vocês. O meu 7º ano está em peso aí, né? O meu 7º ano não pode ter dúvida, não. Se tiver dúvida, eu dou um cascudo quando a gente tiver presencial. É brincadeira, não. Tá, gente? Vamos lá. Aí ele tem uma definição geral, ótimo, Maria Clara. Uma definição geral que ele diz assim: de modo geral, temos A elevado a M vezes A elevado a N igual a A elevado a M mais N. É tudo isso aqui, certo? Isso aqui foram os exemplos. Depois do exemplo, aqui eu coloquei a definição. A mesma base, uma mesma base A, multiplicada, né, entre si, e cujos os expoentes estão sendo somados. Aí ele diz, por que isso acontece, quais são as condições de existências, né? Eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, que é igual a A elevado a M mais N, com A pertencente ao conjunto dos reais. Lembra agora que a gente vai sempre usar essa ideia de pertencimento, certo? De pertencimento e de inclusão de conjuntos. Então, lá, com A pertencente aos reais, M e N pertencente aos inteiros, e A diferente de zero, se N é maior ou igual a zero, ou M é maior ou igual a zero, certo? Essa é uma lei de definição geral. Vocês precisam se habituar com esses termos, com essas conversinhas, essas coisas técnicas de matemática, porque no ensino médio vocês vão utilizar muito isso, certo? E é a evolução de vocês, é o crescimento. Não adianta eu ficar agora apenas colocando temos A elevado a M vezes A elevado a N igual a elevado a M mais N, só isso. Não vão ficar só por aí agora, vocês vão se familiarizando com esses termos técnicos.
Vocês vão utilizar muito isso no ensino médio, tá? Então, pega aí, com A pertencente aos reais, que é novidade para vocês, e essas condições de existência. Esse N aqui, ele pode ser maior ou igual a zero, e esse M também, maior ou igual a zero. Lembra que é maior ou igual do que zero, né? Se N, nesse caso aí. A, sendo que o A precisa ser diferente de zero. Pode ser qualquer A, só que diferente de zero. Vou passar a tela. Página 10. A segunda propriedade diz assim: uma divisão de potências de mesma base não nula, ou seja, uma mesma base diferente de zero, pode ser escrita como uma única potência. Do mesmo jeito que a multiplicação pode ser escrita em uma única potência, a divisão de bases iguais também pode ser escrita. Qual vai ser a diferença? É a operação entre os expoentes, certo? A base aqui é 3, aqui também a base é 3. Eu tenho 3 elevado a 6, dividido por 3 elevado a 4. Certo? Eu não estou pedindo para você me dar o resultado dessa potência, estou pedindo para você apenas reduzir a uma única potência. Só isso. Então, vamos lá. Eu tenho 3 elevado a 6, dividido para 3 elevado a 4. Eu vou repetir a base, que é 3, e vou agora diminuir os expoentes, vou fazer a conta de menos nos expoentes. Então, vai ficar agora 6 menos 4. Na multiplicação, eu faço 6, faria 6 mais 4. Só que aqui na divisão, a operação vai ser agora 6 menos 4. E nesse caso vai ficar igual a 3 elevado a 2. Certo? Parou por aí. Não preciso desenvolver o cálculo e me dar o resultado da potência. Só reduziu, então tá tranquilo. Tá tudo certo. O outro exemplo é 4 elevado a 2 dividido por 4 elevado a menos 1. Eu tenho, então, aqui, repito a base que é 4, repito, como eu vou fazer a conta de menos, está aqui, ó, 2 menos, só que esse expoente é menos 1. Esse expoente aqui é menos 1. Então, esse menos 1 vai ficar dentro de parênteses, porque para evitar o conflito de sinais. E quando isso acontece, vai ficar menos por menos, vai dar mais. Certo? Então, ficaria 4, como dá mais, ficaria 2 mais 1, né? Que daria 3. Então, tá aqui, 4 elevado a 3. Por isso que deu 3. Não vai ser direto 2 menos 1, porque tem o menos da operação e tem o menos da situação já existente, que é o 4 elevado a menos 1. Por isso que deu 3. Se não tivesse nenhum sinal aqui, seria 2 menos 1 tranquilo. Tá bom? Então, tem que prestar atenção a isso. Quando vier algum número aqui negativo, então é só prestar atenção na relação de sinais. Nesse caso aqui, é mais por menos, menos por menos. Já no outro caso, que tinha menos 2 mais 3, ali é sinais diferentes. Certo? Tem um outro exemplo, que é menos 8 ao cubo, dividido por menos 8 ao quadrado. A base é menos 8, eu repito, menos 8. E faço a conta de menos direto. 3 menos 2. Que é igual a menos 8 elevado a 1. Só isso. E, de modo geral, deixa eu aparecer o mouse para vocês aqui. De modo geral, temos A elevado a M, dividido por A elevado a N, que é igual a A elevado a M menos N. Com A pertencente aos reais, M e N pertencente aos inteiros, e A diferente de zero. Certo? Alguma dúvida quanto à explicação dessa segunda propriedade? Também não, professor. Não, professora. Eu fico respondendo aqui, né, com o meu microfone desligado. Ah, tá bom. Tá vendo você? Eu fiquei. Isso acontece, Giovana. Vamos lá, adiantando. Terceira propriedade. Em uma multiplicação de 2 ou mais fatores elevados a um mesmo expoente, podemos elevar
cada um dos fatores a esse expoente. Exemplo, eu tenho uma multiplicação de 2 ou mais fatores. Agora vejam que as bases não são iguais. Veja, são apenas fatores. Os fatores são cada parte lá da multiplicação, né? Então, eu tenho aqui um exemplo, 2 fatores diferentes entre si, que é o 6 vezes 2. Eles não são a base propriamente dita. Mas a operação entre eles vai se transformar em uma base para essa potência elevada ao cubo. Certo? O que poderia acontecer se eu quisesse sofrer com cálculo de multiplicação, aquela coisa toda? Eu faria direto, então, 6 vezes 2 daria 12. Ficaria 12 elevado à terceira potência. Pode acontecer isso? Pode, só que você vai sofrer um bocadinho. Mas você também pode fazer em termos separados. Olha aqui, eu vou distribuir, e aí é o caso específico, tá? Quando eu disser reduz a uma única potência, e tiver dessa maneira, vocês vão fazer só isso, porque eu não estou pedindo o resultado da questão. Eu estou pedindo apenas a redução dos termos, certo? Então, aqui, ou então eu posso dizer, eleve cada fator ao mesmo expoente. Olha aqui, tá? Aqui eu tenho 6, vai ficar 6 elevado ao cubo, tá? Aqui, 6 elevado ao cubo. Vezes, tá aqui o vezes. 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo. Parou por aí. Eu não pedi para ninguém me dar o resultado, só estou pedindo para destrinchar a conta, certo? Estava dessa maneira, em fatores diferentes, vai continuar em fatores diferentes, vai, só que cada um é levado ao mesmo expoente. E parou por aí, porque embora os expoentes sejam o mesmo, mas não vai acontecer de repetir os expoentes e somar a base, não. Acontece quando a base é igual, repete a base e soma os expoentes, mas não acontece a gente somar repetir o expoente e somar as bases. Isso aí é um crime contra a matemática, tá? Vocês podem ser presos. Tem um cálculo lá na universidade chamado a regra da cadeia. Então, a gente até brinca. Por que o matemático sabe ser preso? Porque a gente conhece a regra da cadeia. Vocês quem for fazer matemática ou curso de engenharia vai aprender isso. Então, vamos lá. Ficou aqui, tá? Eu tenho outro exemplo aqui, que é menos 3 vezes 4 elevado a 2. Então, dentro de parêntese, porque tem um sinal de menos, eu coloco menos 3 elevado a 2, porque é o expoente, vezes 4 elevado a 2. Ficou aqui. Tem outro exemplo, que é 8 vezes 3 elevado a menos 4. O expoente vai servir para os dois. 8 elevado a menos 4 vezes 3 elevado a menos 4. Certo? Alguma dúvida quanto a essas falas aí? Não. Certo. Se tiver dúvida, é só gritar, levantar a mão. Se gritar aí e o microfone estiver desligado, aí você ri, porque a mãe vai, ó. Deve ser o meu caso. Isso mesmo. Vamos lá. Aí, de modo geral, temos A vezes B, são fatores diferentes, elevados a N. Isso aqui vai ficar igual a elevado a N, vezes B elevado a N, com A e B pertencente aos reais, N pertencente aos inteiros, e A vezes B, diferente de zero, se N for maior ou igual do que zero, certo? Ele quer dizer que, ao mesmo tempo, quando essa base vai ser diferente de zero, quando esse expoente vai ser maior ou igual a zero. Tá? Aí é uma definição geral. A quarta propriedade, ou seja, isso é próprio das potências, isso acontece com as potências, é que em uma divisão elevado a um expoente, podemos elevar o dividendo e o divisor a esse mesmo expoente. É a mesma coisa que aconteceu lá com a multiplicação, certo? Veja, as bases são diferentes. Eu tenho essa divisão aqui, ó, o dividendo e o divisor.
Isso aqui pode ser escrito, essa divisão aqui, pode ser escrito na forma de fração, porque não é uma fração, a fração também não é uma divisão, então está 13 dividido para 5. Então fica 13 sobre 5. Se transformou em numerador e denominador. Quando está nessa forma aqui, o 13, por exemplo, é dividendo e o 5 é o divisor, certo? Estão elevado a 4. Aí, professora, mas se eu quisesse colocar 13 elevado a 4 e dividido por 5 elevado a 4, pode, não vai estar errado, não. Certo? Agora é porque a escrita fica mais bonita e formal quando a gente transforma em potência, em fração, desculpa. Transformei numa fração, certo? Transformei numa fração e repeti o expoente, e agora ele só destrinchou aqui a questão das bases, né? Que ele colocou 13 elevado a 4, que é 13 vezes 13 vezes 13 vezes 13, e 5 elevado a 5, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ficou 13 elevado a 4 e 5 elevado a 4. Precisou dele passar por esse processo? Precisou, para explicar para vocês com maior detalhe, com riqueza de propriedade, tá bom? Mas quem já dominar o assunto pode fazer direto. Não tem problema. Pode pular daqui já para aqui. Certo? Não tem problema. Não precisa passar por esse processo aqui, não. Aqui só foi só para ficar com riqueza de propriedade mesmo. Tá bom? Quando eu pedir o exercício que tiver nessa situação, já pode dar o pulo do gato. Um outro exemplo é o 10 dividido por 5 elevado a menos 4. Então, está aqui 10 sobre 5 elevado a menos 4. Aí, professora, e por quê? Ficou agora o 5 em cima e o 10 embaixo. Lembra lá. Olha, Caio, lembra lá do caso do expoente negativo? Lembra disso? Já nesse caso aqui, quando o expoente for negativo, fica difícil você passar direto. Fica difícil. Tá bom? Por quê? No caso do expoente negativo, eu vou precisar, o resultado vai me pedir que o inverso da fração, porque o expoente é negativo. Isso é um caso lá dos casos de potenciação. Expoente negativo, o resultado vai me dar o inverso da conversa. Tá? Tá aqui. Agora, deixa eu ver o que foi que ele fez. Menos 4, 2 elevado a menos 4. Ele dividiu já direto, 2 elevado a menos 4. Mas está aqui, tá? É como se ele tivesse desenvolvido o cálculo, desenvolveu o cálculo e já foi pedir a potenciação. Aqui, ó, você faz 10 dividido para 5 elevado a menos 4 e vai dar 2 elevado a menos 4, tá bom? Mas isso aqui é um caso específico, porque se tiver exercício, esses mirabolantes, vocês vão consultar futuramente essa explicação e vocês vão saber porque provavelmente algum resultado deu inválido lá, incerto, tá? Mas aqui pode também, eu disse anteriormente que não podia, mas pode, já passar para cá. Aqui deu exato porque a conta de divisão é exata. 10 dividido para 5 deu exato 2, elevado a menos 4. O que eu não pedi foi para resolver essa potenciação. Tá? Se você fizesse 2 elevado a menos 4 e fosse desenvolver, ele ficaria 1 sobre 2, elevado a 4. Se você fizer 5 dividido para 10, vai dar 1 sobre 2, elevado a 4. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês o que é isso. A outra tela aqui. A tela que Giovana Gomes ama, que é a que eu escrevo lindamente. Ela tá aí, tá, Giovana Gomes? Parece que ela saiu. Acho que foi a internet que caiu lá. Eu tô aqui. Outra conversa. Espera aí que eu vou compartilhar aqui a minha tela para explicar essa situação aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar o código da reunião aqui. A gente está já terminando essa
explicação. Deixa eu fechar aqui esses áudios. Vou colocar aqui. Senão vai dar interferência de áudio também. Eu vou, futuramente, se Deus quiser, eu vou fazer um estúdio aqui de mídia para mim. Vocês vão ver, vai ficar toda chique. Amém, amém, vai. Amém. Vai sim. Desejem coisas boas aí para mim. Deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela. Eu vou. Oxi. Peraí. Eu vou explicar para vocês o caso E a minha conexão da tela anterior tinha caído. Vê só. Deixa eu pegar aqui. E voltar essa aqui. HI. Ok. Pronto. Enquanto isso, eu vou explicar para vocês o caso aquele caso lá da divisão. O caso está assim, ele está com 10. Tomara que dê certo, para não passar vergonha. Para isso, 10 dividido. Dá para ver dois pontinhos bem feinho aí, bem coisadinho. Não, menos não. Uhum. Eu falei, oh meu Deus. Professora, Eu não vou tirar onda com a senhora, não, que hoje é seu aniversário, mas na próxima aula a senhora. É porque esse negócio aqui da telinha, ele é muito chato de fazer, Giovana Barbosa. Mas dá pra ver os dois pontos, tá vendo? Lindo! Uhum. Tá vendo? Coisa boa. Eu vou completar ano todo dia agora. Não, na próxima aula já vou estar normal, viu, linda? Elevado a menos 4, tá? Eu tô aqui com 5 elevado a 10 dividido para 5 elevado a menos 4. Certo? O que é que acontece aí? Deixa eu abrir aqui a minha tela. 10 dividido por 5 elevado a menos 4. Aí ele me disse que eu poderia fazer isso. Fazer 10 dividido por 5 elevado a 4. Bora, seu 4, apareça. O 4 não quer aparecer, viu? Aparecer. Ele disse que eu poderia fazer isso, elevado a menos 4. Vou colocar o menos aqui. Ele disse que eu podia fazer isso. Depois ele disse, pegando o caso lá de expoente negativo, eu vou pegar o 5 que estava embaixo. Deixa eu mudar a cor da caneta. Eu pego o 5 e ele vai ficar agora o numerador e o 10 fica denominador. Isso aqui é elevado a 4. O expoente que era negativo, agora ficou positivo. Não tem nenhum sinal com ele. Só que se por acaso eu fizesse isso aqui, ó, se eu pegasse, já aqui dentro, para facilitar, aqui dentro, aqui, ó, para facilitar o meu desenvolvimento futuro, se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar. Poderia fazer isso aqui, ó. Fazer aqui. 1/5. Por que 1/5? Porque se eu dividir 5 por 5, vai dar 1. Se eu divido aqui. Lembra, quem foi aluno meu do 7º ano sabe do que eu estou falando. A questão de redução aqui. E se eu dividir 10 para 5, vai dar? E 5 aqui é 2. Aqui é 2. E ficaria 2 elevado a 4.
Certo? O que foi que aconteceu aqui? Eu dividiria esse 5 por um 5, daria 1, e dividiria esse 2 por esse 5, e me daria 2. Esse 10 por esse 5, e me daria 2. E continuaria com o 4 positivo. Com o 4 positivo. Certo? Foi só para puxar de vocês essa... Deixa eu terminar isso aqui. Para puxar de vocês esse raciocínio, esse joguinho com os números e com o cálculo propriamente dito, o cálculo da fração. Certo? Mas aí, ó, no meu exercício, ele me deu isso. Ele me deu 5 elevado a 4 e me deu 10 elevado a 4. Ele me deu isso aqui. E ele continuou dizendo que era 5 elevado a 4 sobre 10 elevado a 4. O que ele veio complicar foi quando ele colocou o resultado, que foi 2 elevado a menos 4. Só complicou isso aí. Mas esse 2 elevado a menos 4 aqui, ele é a ideia de 10 dividido por 5, que vai dar 2 elevado a menos 4. Elevado a menos 4. Certo? Ele só complicou quando ele escreveu essas parafernalhas inteligentes aí. Mas deu para entender, né? Agora vem 2 elevado a menos 4. entendi Se agora. quiser sair daqui de 10 dividido para 5, dá 2, pode colocar. Elevado a menos 4, pode colocar tranquilo, não tem problema não. Se você quisesse ter escrito também, se vocês estiverem lá fazendo o exercício, deixa eu só separar aqui um pouquinho. Se vocês quiserem fazer lá no exercício, isso aqui, ó, fazer logo. 10 elevado a 4, a menos 4, desculpa. 10 elevado a menos 4, dividido por 5 elevado a menos 4, pode fazer também. Certo? Pode fazer também, sem problema algum. Vai me dar a mesma ideia de que vocês compreenderam. Matemática tem essa vantagem. Você tem várias formas de chegar ao resultado. Vou continuar aqui. Vou continuar com a outra tela para a gente dar prosseguimento e... Ele vai abrir aí, tá? Bom, chegou aí, né, a nova telinha. Pronto, aí só foi, eu fiz o paralelo lá da explicação justamente só para justificar de onde é que vem esse 2 aqui, para vocês não se perderem nesse meio do caminho, tá bom? Aqui eu tenho outro exemplo, que é o 6 dividido por 3 elevado ao cubo. Professora, mas se eu quisesse fazer logo 6 dividido para 3, que dá 2, eu posso? Pode, tranquilamente. O que você vai me fazer é reduzir essa potência, somente. Mas pode, ficar 2 elevado ao cubo, pode. Porque quando você desenvolver aqui 6 elevado ao cubo, dividido para 3 elevado ao cubo, vai chegar naquele resultado de 2 ao cubo. Não vai ter problema nenhum, certo? Aí ele pegou e passou aqui pela fração e veio dizer que vai ser elevado ao mesmo expoente. E, de modo geral, temos que A dividido para B elevado a N é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N, com A e B pertencentes ao conjunto dos reais, N pertencente ao conjunto dos inteiros, B diferente de zero e A diferente de zero, se N for maior ou igual do que zero. Maior não, desculpa. Menor ou igual. Nos outros exercícios eu estava dizendo maior, né? É menor ou igual, tá? Não é maior, não. É menor. Todos os outros exercícios, os outros exemplos que eu estava dizendo, é menor ou igual. Esse símbolo aqui é menor ou igual do que zero.
Alguma dúvida sobre isso aí? Não. Não, né? Deixa eu me ver aqui. Adiantando. A quinta propriedade. Uma potência elevado a um expoente pode ser escrito como uma única potência. Agora a gente está em outra propriedade bacana, muito linda. A potência da potência. Né? Você vê que aqui eu tenho, por exemplo, 4 elevado ao cubo, que está elevado ao quadrado. É uma potência de potência. Reduzindo isso, vai ficar... Eu repito a base, e aqui eu vou multiplicar os expoentes. É uma potência de potência, então eu repito a base e multiplico os expoentes. Nesse caso, o expoente é 3 e o outro é 2. 3 vezes 2, 6. 4 elevado a 6. Não precisa desenvolver o cálculo da potência, e aí estamos falando apenas de propriedades. Agora, se no exercício eu disser, reduza a uma única potência e dê o resultado da potência, aí vocês vão ter que rodar a baiana. Viu? Aqui um outro exemplo, eu tenho uma base negativa, né? Menos 3 elevado a 2, que está dentro de um colchete elevado ao cubo. Por que teve parêntese e depois teve colchete? Por quê? A base é negativa, certo? Como eu tenho dois expoentes diferentes, então, a base negativa, ela vai ficar dentro de parêntese, para poder ser elevada ao expoente de uma maneira formal e adequada. E depois, eu preciso colocar dentro de um colchete devido à expressão numérica que já foi, que já expandiu aí a situação, né, o desenvolvimento. Por isso que se transformou nessa expressão mais ampla, mais aberta, certo? Continuo com a definição, né, seguindo o cálculo não, seguindo a redução, que vai ficar menos 3 elevado a 2 vezes 3, que aqui é o cubo, e aqui é a potência da potência, igual a menos 3 elevado a 6. Porque a base repetida, e 2 vezes 3, 6. Joia? Tem um outro exemplo aqui, que é a base negativa elevada a um expoente positivo, só que o outro expoente é negativo. Eu repito essa base negativa, trago para fora esse expoente positivo, 4, vezes, dentro de parênteses, o menos 1, porque tem o sinal de menos, então tem que estar dentro de parênteses. É aquela ideia, eu faço mais por menos, vai dar menos, 4 vezes 1, 4. Então, fica menos 2 elevado a menos 4. E, de modo geral, ele diz, temos a elevado a m, dentro de parênteses, vezes elevado a n, fica a elevado a m, dentro de parênteses, elevado a n, que é igual a elevado a m vezes n. Com a pertencente ao conjunto dos números reais, m e n pertencente ao conjunto dos inteiros, e A diferente de zero, se N for menor ou igual de zero, ou igual do que zero, ou M for menor ou igual do que zero. Certo? Alguma dúvida quanto a isso? Quando vocês estiverem nos exercícios, a tua mão está levantada aí, Giovana Barbosa. Tu quer o quê? Eu quero perguntar. Sempre que for negativo, a base se repete. A base é negativa. Nesse caso aqui, nessa propriedade, a base vai ser sempre repetida. Se ela for negativa, ela tem que ser repetida dentro de parêntese, a base. Tem que ser repetida dentro de parêntese. Entendi. Porém, se no expoente vier um número negativo, ele também precisa ficar dentro de parêntese, por causa da operação aqui. Nesse caso, foi vezes. Só que quando a gente teve o exemplo da propriedade de multiplicação, a gente estava lá na propriedade, tinha um número negativo, ele precisava de ficar dentro de parêntese, porque aqui também
tinha uma operação, que, se eu não me engano, era o de somar ou era o de subtrair. Então, sempre que os números forem negativos, eles vão precisar de estar dentro de parênteses, para não dar conflito de sinal. E aí a gente acabar errando o resultado da conta. Entendeu? Entendi. Joinha. Mais alguma dúvida? Ninguém tem mais dúvida, né? Tá todo mundo de boa. Todo mundo de boa na lagoa. Vamos praticar agora. Vocês vão fazer esse exercício agora e enviar para mim, tá? Copiem aí, hein? Todo mundo. Professor, e o primeiro quesito? Oi? O primeiro quesito, só tem o segundo. Primeiro quesito já fez. Olha, deixa eu passar para você aqui. Primeiro quesito já foi feito. Ah, tá. Foi aquele daquela aula passada, né? Copiar e responder, Adrien. Aqui tem um negocinho vermelhinho, uns pontinhos vermelhinhos. Não mexe não, porque isso aqui foi... Na hora que eu fui editar, aí não apaguei, tá bom? Esses tracinhos vermelhinhos. Eles não tem nada a ver com a conversa. Nada a ver mesmo, nada a ver. Copiem aí agora para responder agora para mim. E enviar agora. Vou aqui parar de... Vou sair da outra tela que eu estava compartilhando. Vocês vão fazer assim. Vocês estão copiando aí, né, esse exercício? Não vai dar tempo de vocês me enviarem agora, tá? Mas vocês vão... Eu não sei qual é a aula de vocês que vão ter agora. Mas vocês vão copiar apenas a questão 2, da letra A até a letra H de amor, né? Vocês vão copiar aí e vão me enviar a resposta até meio-dia, tá bom? Porque, como vocês ainda vão ter aula depois de mim, se não tiverem, beleza, já respondem logo. Aí vocês vão e vão tentando responder, de acordo com o que eu expus aí nas explicações, e me enviam até meio-dia. Só vocês que estão aqui, nessa aula online. Eu não vou colocar esse pedido para o pessoal lá que não apareceu hoje na aula, não, tá? Apenas vocês vão me enviar isso. Eu vou baixar o vídeo lá no... Baixar não, vou subir, né? No caso, fazer o upload do vídeo no YouTube, disponibilizo o link do YouTube lá no grupo, e aí vocês que estão acompanhando essa videoaula em tempo real, agora que eu tenho o nome de cada um de vocês anotado, né, que vocês colocaram aí vocês vão me enviar até meio-dia. Eu não vou nem colocar esse aviso lá no grupo. Agora eu vou falar o seguinte, você que está em casa, né, além de vocês que estão acompanhando essa aula depois, né, que não vieram para a aula online, vocês também podem fazer isso, só que o benefício maior vai ser para quem está presente, né, na aula online. E eu vou ter um bom acompanhamento, porque tem os nomes anotados, gravadíssimos aqui, não tem nem como tentar me enganar, certo? E quem estiver aqui e não me enviar no e-mail, vai ficar faltando, né? Fica faltando o percentual da participação. Então, agilizem aí. Quando vocês terminarem de copiar, me falem. E eu já encerro a gravação da aula para adiantar o upload lá no YouTube e já disponibilizar no grupo o link, tá bom?
Lembrando só que esses pontinhos vermelhos, eles não têm nada a ver com a conversa, eles apareceram de gaiatos, viu? Então, não olhe para nada de vermelho. Oi. A senhora tinha que ver a cara da minha mãe quando a senhora disse H de amor. Eu também fiquei assim, quê? Como é, Giovana Barbosa? Eu fiquei assim, quê? H de amor. Isso acontece. É mistério. Freud explica. Ai, ai. Depois você explica para sua mãe, Giovana Gomes, o que é essa ideia aí. Eu expliquei. Obrigada. Nada. Ai, ai. Ótimo, Adrian. Se quiser, já pode sair da aula, viu? Espera que eu vou, assim que terminarmos aqui, eu já já subo esse vídeo para o YouTube e vocês já podem consultar as explicações para responder e me enviar até meio-dia. Só vocês que estão aqui vão ter o benefício completo da pontuação. Quem não está na aula e vai fazer, tem que fazer também, pronto, pode sair. Quem já terminar de copiar, dá um toque para mim aí, diz, professor, terminei, já pode sair da aula. E aí, quem não acompanha a aula em tempo real também pode enviar. Só que não vai ser o mesmo, a mesma situação, a mesma pontuação para quem veio presente. Ok, Matheus, vai lá, aguarda que eu já vou enviar lá no YouTube. Tchau. Muito obrigada, Adriana. Fiquei tão empolgada com vocês que esqueci que eu estava completando Ana. 36 aninhos, nem parece, meu Deus, parece que eu nasci ontem. Ontem mesmo. Tá bom, Débora, vai lá. Aguarda que eu já envio. Conseguiu, muito bom, Caio. Foi bom. Tainá falou que seu celular estava querendo pifar, ainda bem que você mandou nele, você tem autoridade, cabra, macho. Saiu, vê? A pessoa dá um elogio e sai. Eu não sei se vocês vão ter mais aula ainda. Eu não sei se é Fabiana, ou parece que é Lisandra. Ai, que lindo, obrigada. Só para me dar feliz aniversário, tá vendo? Mas você pode acompanhar lá no YouTube, tá bom? Colocou seu nome aí no chat para registrar a presença? Se não colocou, coloque logo, antes que caia de novo sua internet. Tá bom, então, vê se consegue colocar o nome. De qualquer maneira, todo mundo está de prova que eu estou citando o nome dele aqui, porque ele entrou. Aí, beleza, Caio, beleza. Tchau, Letícia, amém, amém, muito obrigada. Deus te abençoe também, meu anjo. Giovana Gomes foi ali, me fez chorar de madrugada. Acabei, Ela mandou professora. 1h da manhã. Oi, Vinícius. Acabei. Acabou? Pode sair, viu, se quiser. Tchau, professora. Feliz aniversário. Obrigada, meu anjo. Tchau, minha coroa. Meu coroa. Eu vou tirar um ponto agora para deixa eu entrar no CIEP. Beijo. Beijo, Giovana. De novo. Tá bom, Beatriz. Obrigada, meu anjo. Aguarda que eu já envio o vídeo lá. Sim. Ela saiu, Caio, mas ela vai ficar sabendo disso aí. Estou na flor da idade. Agora que eu estou crescendo agora. Deixa eu só encerrar aqui. Deixa eu ver. Não, ainda tem gente. Tá, João Lucas, você vai acompanhar essa aula lá no YouTube, tá? Colocou seu nome aí para a presença. Aí você acompanha os últimos recados que eu dei. Se não conseguiu ouvir tudo, certo?
Aí você vai e acompanha lá os recados. Fala, Estevão. Tá, Tainá. Pode sair. Não, é que eu Certo. terminei já. Tá bom. Pode sair, viu? Obrigada, Tainá. Coração. Eu ainda estou treinando esse coraçãozinho aqui. Aí, no caso de Caio, de João Lucas, ou quem tiver faltando copiar, aguarda que eu vou lançar lá no YouTube, aí vocês podem terminar lá, tá bom? Podem terminar a cópia lá no YouTube. Oh, meu Deus, vai me fazer chorar depois. Tá bom, Caio. Professora, Obrigada. Oi. da aula de hoje, vou botar lá no meu status. Feliz aniversário para uma das melhores professoras do mundo. Aí você acaba comigo. Eu tenho você lá no Instagram, se eu não me engano, Instagram, Facebook. Eu acho que tem. Pronto, qualquer coisa, se não tiver, me adiciona logo, porque me marca e depois eu vou e compartilho. Viu? Acho que é a tua irmã que é Maria Isabel, no Instagram e no... Aí tu procura lá, me marca. Obrigada pelo carinho. Cadê qual foi a mensagem aqui? Nada, deixa eu ver qual foi a mensagem. Ai, meu pai do céu, vocês são uns anjos mesmo, viu? Bom, gente, vamos lá. Eu vou encerrar aqui, que é para dar tempo de postar logo agora a atividade lá o vídeo lá no YouTube, tá? Foi um prazer estar com vocês. A nossa próxima aula será quarta-feira. Vamos aguardar aí o que o governador vai falar sobre o retorno. E vamos que vamos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Tenha um bom dia.